Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-040, começando nas proximidades de Cristalina e avançando em direção a Lusiânia, ambas cidades do estado de Goiás, por 79 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio digital no painel marca 8 horas e 11 minutos, sinalizando o início de mais uma etapa desta jornada pelo Planalto Central brasileiro. Deixamos para trás a cidade de Cristalina, famosa por seus cristais energéticos e pela agricultura de alta tecnologia, para ingressar na rodovia BR-040. A altitude elevada da região, superior a 1000 metros, garante um ar mais rarefeito e fresco, que entra pela fresta do vidro e arrepia a pele levemente. O céu permanece nublado, uma cúpula de cinza claro que cobre o horizonte de ponta a ponta, sem permitir que o sol mostre sua força total nesta manhã de domingo. O asfalto da BR-040, uma das rodovias mais importantes do país, apresenta-se em boas condições, permitindo que o carro desenvolva uma velocidade de cruzeiro constante e segura. O som do motor é um ronco grave e compassado, harmonizando com o zumbido dos pneus que cortam o vento frontal com eficiência aerodinâmica. A paisagem que se descortina à frente é dominada pela vastidão dos campos agrícolas, onde a soja reina absoluta nesta época do ano, tingindo a terra de um verde profundo. Estamos atravessando o topo do Planalto Central, uma região de relevo plano e horizontes distantes, onde a vista alcança quilômetros sem interrupção. Os pivos centrais de irrigação, gigantes adormecidos de metal, pontuam a lavoura como esqueletos de dinossauros futuristas, aguardando o momento de trabalhar. O cheiro que invade a cabine é uma mistura sutil de terra úmida, resquício do orvalho noturno, e o aroma adocicado dos fertilizantes que nutrem o solo. A luz do dia é difusa, sem sombras marcadas, o que confere à paisagem uma textura suave, quase aveludada, agradável aos olhos cansados da estrada. A rodovia segue em linha reta por longos trechos, uma fita negra que divide o oceano verde da agricultura, exigindo pouca intervenção no volante além de manter a direção. O tráfego começa a mudar de perfil, misturando as carretas pesadas de carga com veículos de passeio que se dirigem ou retornam do Distrito Federal. A proximidade com a capital federal, embora ainda distante fisicamente, já se faz sentir na densidade e na pressa dos motoristas que cruzam a via. O vento lateral é uma constante nestas áreas abertas, empurrando o carro de forma intermitente, lembrando-nos da força invisível da natureza neste planalto ventoso. Observo pelo retrovisor a poeira vermelha que se levanta nas margens quando um caminhão passa mais rápido, a assinatura cromática do solo de Goiás. O clima, embora predominantemente nublado, oferece breves momentos de suspense visual quando a camada de nuvens se torna mais fina e translúcida. Nesses instantes, uma claridade prateada e intensa inunda a pista, fazendo o asfalto brilhar como se fosse um espelho d'água, obrigando o motorista a semicerrar os olhos. É o sol tentando romper o bloqueio cinza, criando um jogo de luz que promete calor, mas que logo é abafado novamente pela massa de nuvens. A temperatura externa mantém-se na casa dos 20 e poucos graus, um conforto térmico que dispensa o uso do ar-condicionado e convida à contemplação. A vegetação nativa do cerrado, comprimida entre a rodovia e as lavouras, exibe seus troncos retorcidos e folhas coriáceas, testemunhas de resistência. A fauna local é discreta, mas presente para quem sabe onde olhar, escondida entre os arbustos da faixa de domínio ou voando baixo sobre os campos. Um casal de seriemas caminha com elegância na beira da cerca, suas pernas longas e avermelhadas destacando-se contra o capim, indiferentes ao barulho dos motores.
No céu, urubus planejam em círculos lentos, aproveitando as correntes térmicas que começam a se formar mesmo sem o sol direto, limpando a natureza de forma silenciosa. O som do vento muda de tom quando passamos por cortes no terreno, tornando-se um assobio agudo que penetra pelas borrachas de vedação da porta. A estrada é um ecossistema próprio, onde a biologia e a mecânica coexistem em um equilíbrio tenso e permanente. Começamos a notar uma mudança sutil no relevo à medida que avançamos em direção à Lusiânia, com o terreno tornando-se ligeiramente mais acidentado e ondulado. Pequenos vales e colinas quebram a monotonia do Planalto, oferecendo vistas panorâmicas que revelam a extensão grandiosa do território goiano. Passamos por postos de combustível antigos, com a arquitetura dos anos 80, que sobrevivem ao tempo servindo como refúgio para caminhoneiros e viajantes nostálgicos. Vejo lanchonetes que anunciam a famosa marmelada de Santa Luzia, um doce tradicional feito de marmelo que é parte da identidade cultural da próxima cidade. Essas paradas são como cápsulas do tempo, onde o ritmo frenético da rodovia parece desacelerar por alguns minutos de café e prosa. A silhueta de Lusiânia começa a se desenhar no horizonte, não como uma cidade verticalizada, mas como uma mancha urbana densa que se espalha pelas colinas. A cidade é uma das mais antigas de Goiás, fundada no ciclo do ouro no século XVIII, e carrega em seu DNA a história da colonização do interior. Vemos de longe as torres das igrejas e as caixas d'água que marcam os bairros periféricos, misturadas às zonas industriais que crescem às margens da BR-040. Lusiânia hoje faz parte do chamado entorno do Distrito Federal, uma região de crescimento explosivo e complexo, que serve de dormitório e suporte para a capital. A estrada se alarga, e o trânsito local se mistura ao fluxo rodoviário, exigindo atenção redobrada com motocicletas e veículos de entrega. O cheiro do ar muda conforme nos aproximamos da zona urbana, ganhando notas de fumaça e atividade humana, sobrepondo-se ao cheiro de terra e mato. A rodovia passa a ser ladeada por comércios de materiais de construção, oficinas mecânicas e grandes atacadistas, sinais inequívocos da pujança econômica local. Não entraremos no centro histórico com seus casarões coloniais, manteremos nosso curso na rodovia que contorna e atravessa a periferia da cidade. A sensação é de estar chegando a um formigueiro humano, onde a calma do campo fica para trás e a vibração da metrópole começa a pulsar. O céu continua nublado, uma tampa cinza que parece abafar o som da cidade, criando uma acústica particular de zumbido urbano. Estamos nos aproximando do trevo de acesso principal e da divisa que marca a entrada oficial no perímetro urbano expandido de Lusiânia. O tempo decorrido de aproximadamente 1 hora foi preenchido com a transição visual entre o agronegócio puro e a urbanização acelerada do entorno de Brasília. O carro mantém a velocidade reduzida, respeitando os limites impostos pela fiscalização eletrônica que se torna frequente neste trecho. A viagem foi tranquila, guiada pela luz suave de um dia sem sol, permitindo observar os detalhes de um Brasil que cresce e se transforma à beira do asfalto. Encerro esta narrativa com o motorista atento ao tráfego intenso, os olhos fixos na pista que continua seu caminho rumo ao Planalto Central. Piada sobre o trajeto. Sabe por que o doce de marmelo de Lusiânia é o favorito dos motoristas da BR-040? Porque é a única coisa na estrada que é a marmelada de verdade, e não obra parada ou radar escondido atrás da moita.